Pessoal, tudo bem? Vamos lá, nossa resenha das 7. Os temas vocês já viram, o caso da deputada Flor de Lis e o caso a divulgação dos dados do Atlas da Violência, que foram publicados agora em 2020, esta semana, quinta-feira. Bem, tem muita coisa, né? Essa semana aconteceram muitas coisas, tem muitas polêmicas, e é interessante porque viver no Brasil não é para os fracos, né? Viver no Brasil é para as pessoas que têm pelo menos tentam ter um equilíbrio emocional, porque eu gostaria muito de saber, e se vocês souberem disso, escrevam nos comentários qual é o nome do roteirista que escreve esta novela chamada Brasil, porque a cada semana acontecem coisas assim extraordinárias, ou seja, eu acho que se fosse um roteirista assim real, teria que ter muita criatividade para as histórias darem tantas voltas, acontecerem tantas coisas. Então, eu não conheço esse roteirista ou esta roteirista, portanto, se vocês conhecerem, por favor, coloquem aí nos comentários, né, o nome do roteirista ou da roteirista desta novela chamada Brasil. Bem, e nesse roteiro de horror aí nós temos, infelizmente, dois comentários a fazer sobre, como eu já disse, vamos começar com o caso da deputada Flor de Lis. Não é o meu objetivo, você já sabe, o objetivo aqui do canal é falar de política e amadurecer o conhecimento político, fazer com que as pessoas adorem a política, e você adora alguma coisa podendo conhecê-la melhor, né? E é importante porque nesse caso da Flor de Lis, uma palavra chamou a atenção de todos, que é a questão da imunidade. A imunidade parlamentar, né? Que fez com que ela não fosse presa pela polícia, apesar das inúmeras provas que existem contra ela, né? Então, vocês lembram do caso, ela é acusada de matar, ser a mandante e a pessoa que organizou o assassinato do seu marido, e ela fez isso em conluio com, segundo a polícia, com alguns dos seus mais de 50 filhos. Então, tanto é que 5 ou 6 de seus filhos foram presos nessa operação, além de outras pessoas envolvidas nesse assassinato, menos aquela que comandou todo o processo, segundo a polícia, tá bem? Comandou o processo, que é a deputada Flor de Lis, por conta da imunidade parlamentar. E aí todos ficam com aquela sensação de injustiça, e de fato é uma sensação de injustiça, porque a imunidade parlamentar não é um dispositivo constitucional feito para defender assassinos, corruptos, traficantes, né? A imunidade parlamentar é um dispositivo constitucional criado na Constituição de 88 e que fazia um total sentido naquela época, porque o Brasil vinha de um processo de um regime militar bastante violento, né? Um processo de muita violência no país, né, de ambos os lados, mas esse dispositivo foi criado para proteger a palavra, a ideia e a opinião dos parlamentares, para que eles não pudessem sofrer punições, como, por exemplo, uma prisão arbitrária ou uma prisão vinda de um processo de injustiça, enfim, não tô achando uma palavra, uma retaliação, perdão, ou uma perseguição política, né? Uma simples perseguição política. Então, como no período militar isso era bastante comum, as prisões arbitrárias, esse dispositivo ele defende a palavra do parlamentar, que afinal foi eleito pelo povo, ele é um representante da população no parlamento e não pode sofrer essas perseguições, retaliações, né, em função da sua opinião e daquilo que ele manifesta em plenário ou numa entrevista ou numa reunião partidária, enfim. Bom, então eu quero dar sempre um sentido para as coisas. Mas por que existe isso? Isso é um absurdo, o cara é protegido, mas tem uma razão de existir esse dispositivo constitucional. Mas, como eu disse, ele não foi feito para defender traficantes, estupradores, enfim, assassinos, homicidas e corruptos, né? Então, é uma distorção do sistema e que deve ser corrigida o mais rapidamente possível. Bem, e o outro tema é a divulgação
na quinta-feira desta semana, ontem, né, do Atlas de Violência, o Atlas da Violência no Brasil. Esse é um estudo, uma divulgação, um relatório anual, gerado aí, criado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bom, tem alguns dados estarrecedores, eu fiz uma anotação aqui rápida, vocês sabem que a nossa resenha é um bate-papo mesmo, né? E eu tento levar para vocês alguma contribuição para suas discussões ali, para sua reflexão, né? E o dado que vai chamar a atenção e que vai ser fruto aí das discussões nos próximos dias, final de semana, é o aumento brutal do assassinato de negros, né, na última década. Subiu 11,5%, enquanto o de não negros caiu quase 13%, 12,9%. E eu quero fazer duas observações aqui a respeito desse assunto, porque como esse número ele é bastante trágico, a questão racial e aliado aos conflitos raciais nos Estados Unidos, essa questão é a que vai ser a mais discutida nos próximos dias, pelo menos é o que eu imagino que vai acontecer, né? Mas eu quero dar uma contribuição aqui para essa discussão, levantando a seguinte questão, né? Existe nos relatórios anteriores, existem estudos que, por exemplo, classificam o que é um homicídio, né? Existe uma questão de políticas públicas muito forte aí, de política de modo geral, que ela está atrelada a essa questão racial no Brasil. E eu vou dizer o seguinte para vocês, vou passar uma seguinte informação. Existe um padrão, né? E este padrão, o padrão de homicídios, tá bem? Ou o padrão de vítimas. E este padrão, ele é de negros, como os números bem dizem, mas ele é um conjunto de outras variáveis que desenham, digamos assim, esse padrão das vítimas que frequentemente, ou que tem proporcionalmente as maiores vítimas da violência no Brasil e dos homicídios especificamente, né? E qual é esse padrão? Negros, homens, solteiros e de baixa escolaridade, ou seja, que estudar até o segundo ciclo do ensino fundamental. Perceba como isso é importante, né? Então, são negros, homens, solteiros de baixa escolaridade. E por que eu estou trazendo essa questão? Porque, como eu já disse, a questão racial, ela estará na boca e no pensamento de todos, mas nós temos que olhar a questão racial também vinculada à pobreza, ou à falta de perspectivas e de oportunidades para esta parcela da população, que aliás representa a maior parte da população do Brasil, né? Eu sou branco e eu sou minoria no Brasil, e é uma minoria privilegiada, que quando você analisa os dados e você conversa com as pessoas, chega a ser constrangedor, porque não é possível que o Brasil não tenha definidos todos os padrões, né, políticas públicas que consigam enfrentar esse desafio, certo? Porque esse desafio, ele é um desafio, como eu disse, até no outro vídeo, é uma política pública transversal. Você tem que resolver a questão da educação, da saúde, da moradia, da renda. E o ponto crucial, a origem talvez disso, seja a questão da educação, porque sem a educação você não tem as oportunidades, né, necessárias para que as pessoas possam reagir e possam ter uma vida melhor, oportunidades de trabalho e de renda. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que, a despeito do tema racial ser o ponto mais importante desse relatório que acaba de sair, nós temos que sempre olhar o tema de uma forma integral, né? Que aí é negro, homem, solteiro e baixa escolaridade, né? O padrão está definido, infelizmente. Bem, e o último aspecto é que, a despeito também, ou seja, apesar de os números serem bastante cruéis, aí, serem terríveis para o Brasil, ainda existe uma necessidade
de um estudo de algumas, digamos, ferramentas ou instrumentalização de alguns estados para melhorar os seus dados, que também é um problema que existe, e isso também está nesse relatório no Atlas, porque existe um contingente grande aí de mortes não classificadas, né? Ou seja, esses números podem estar em alguma medida, pode haver alguma medida de distorção desses números em razão dessa dificuldade de instrumentalizar esse processo de coleta de dados e de processamento de dados. Bom, eu espero ter contribuído com vocês e eu desejo a todos um excelente fim de semana e que os seus próximos dias sejam em paz, né? Mas vamos todos refletir sobre esses dados e se você gostou, divida esse vídeo com colegas, com amigos, com familiares, dê o seu like, fique conosco e nos ajude a fazer o canal e essa discussão de amadurecimento da política no Brasil crescer cada vez mais. Muito obrigado, um grande abraço para todos. Tchau.